E aí nós chegamos na questão 176, que foi a 23ª questão da prova, em grau de dificuldade na necessidade para chegar nos nossos 800 pontos. Então vamos lá. Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado por P de t igual a menos T2 mais 10t mais 24, sendo que t é um número natural variando de 1 a 12. Número natural variando de 1 a 12. Que representa os meses do ano e P de t a quantidade de pessoas infectadas. Então, isto aqui, ó, P de t é a quantidade. A quantidade de pessoas infectadas é dada por menos T2 mais 10t mais 24, sendo t um número natural que vai de 1 a 12, que representa os meses do ano. Muito bem, para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, 1, 2, 3, 4 e 5, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. Muito bem. Então, botei aqui separado, né? P de t igual a menos T2 mais 10t mais 24, que é o modelo, onde P de t é a quantidade e t é o tempo, sendo que esse tempo é o mês do ano, que vai de 1 a 12. Muito bem. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe um mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. Qual foi a proposta? T variando de 1 a 2, de 3 a 4, 5 a 6, 7 a 9 ou 10 a 12. Muito bem. Então, vamos lá passo a passo. P de t igual a menos T2 mais 10t mais 24. Queridos, isso aqui é uma função chamada função de segundo grau, que a gente está muito acostumado a ver algo na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Só que aqui não é f o nome da função, é p, não é f de x, é f de t, então p de t. Não é x aqui, a variável então é o t. Legal. Ax ao quadrado, o a vale menos 1, o b vale 10 e o c vale 24. Muito bem. Toda vez que nós temos uma função como essa, nós sabemos que o gráfico é uma parábola. Uma parábola. A parábola pode ter a concavidade para cima, a parábola pode ter a concavidade para baixo. Isso depende desse carinha aqui, ó, o coeficiente do x ao quadrado. Legal. Quando A é positivo, a boca é para cima. Quando A é para baixo, a boca, a concavidade, é para baixo. Legal. Aqui, ó, menos 1t ao quadrado. Então, este A vale menos 1. Logo, se trata de uma parábola para baixo. Aí vem aquela história. Ah, eu li o enunciado todo, eu estou meio perdido, eu até identifiquei que é uma parábola, mas eu não consegui entender muito bem. Legal. Se tu não conseguiste entender muito bem, então ataca direto o vértice da parábola para ver o que acontece. Porque a partir do vértice, a gente consegue ter uma ideia do esboço do gráfico, e aí, tendo o esboço do gráfico, fica mais fácil a gente ler novamente o enunciado para ver se fica um pouco mais claro. Sempre é isso que eu indico para vocês. Então, vamos fazer o esboço do gráfico dessa parábola. Vamos calcular o vértice. Bom, primeira coisa, x do vértice a gente calcula como menos b dividido por 2 vezes o a. Então nós vamos ter aqui, ó, menos o b. O b vale 10, né? A, b e c. O b vale 10. São os mesmos que a gente usa na fórmula de Bhaskara. Então, menos o b dividido por 2 vezes o a é menos 1. Menos 1. Então, menos com menos, isto aqui deu mais, e 10 dividido por 2 deu 5. Então, esse é o x do vértice da parábola. Bom, vamos calcular o y do vértice desse gráfico. Pessoal, muita gente usa y do vértice como menos delta sobre 4a. Eu não gosto de usar o menos delta sobre 4a. Eu prefiro, se eu tenho x que é 5, basta que eu substitua esse 5 dentro da função. É o valor numérico do y correspondente àquele x.
Então eu prefiro fazer assim, tá? Então este 5 eu vou substituir dentro da função. Eu vou calcular P de 5. Então lá dentro da função, ó, menos o t, que é 5 ao quadrado, mais 10 vezes o 5, mais 24. Então esse y do vértice vai ficar 5 ao quadrado, 25. E tem um menos da frente. Menos 25. 10 vezes 5, 50. Mais 24. Então, este y do vértice, menos 25 mais 50 dá mais 25, com mais 24 dá mais 49. Então, o vértice dessa parábola é o par 5 e 49. Muito bem. Então, a gente vai tentar fazer um esboço desse gráfico. Então, olha aqui, ó, não vou pegar a régua, vou fazer à mão. Esboço bem grosseiro, não estou preocupado se vai ficar bonito ou feio. O vértice 5 e 49. E aqui é o x, no caso é o t. Não existe y, existe p de t, ou seja, a quantidade, que é o que ele tinha nos falado. Bom, 5 e 49. Então, o x é 5 e o y é 49. Então, esse é o vértice dessa parábola. 5, 49. Vamos ver, o termo independente é 24, né? O C é 24, então significa que ela é uma parábola que cortaria o eixo y exatamente no 24. E aí podemos fazer o esboço desse gráfico. Ó, esse é o esboço desse gráfico. Aqui nós temos o termo independente da parábola. Em qualquer função polinomial, o termo independente é onde corta o eixo y. Legal? Então, cortou no 24 e aqui está esse nosso gráfico. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas ao longo de um ano e o modelo é dado por esta coisa, sendo t um número natural variando de 1 a 12. Tá, então aqui é 5, então aqui eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, até chegar no 12. Beleza. Variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e P é a quantidade de pessoas infectadas. Para tentar diminuir o número de infectados, a Secretaria decidiu intensificar a propaganda e foram apresentadas 5 propostas. Tá. A sugestão é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. Gente, a maior quantidade de infectados é aqui. Ou seja, quando tem 49, eu não sei qual unidade. Aí ele manda, a propaganda englobe o mês que nós temos essa maior quantidade de infectados. Ou seja, é o mês 5. Então, o mês 5 é a proposta, aqui engloba o 5, é a proposta que eu vou ter que escolher. Onde é que tem o número 5? Aqui, ó, do 5 até o 6. Menor t maior ou igual a 5, menor ou igual a 6. Então, a proposta 3 é a que vai ser aceita. Por isso, vamos ficar com a resposta letra C, Canadá. Aí alguém vai me dizer assim, Sor, mas eu nem precisava ter calculado o y do vértice. Não. Mas como eu estava levando para o lado D, eu estou lendo o enunciado, não estou compreendendo o que ele quer. Então eu vou calcular o vértice e vou fazer o esboço do gráfico. E aí eu faço uma leitura novamente. Mas eu me dou conta que não precisa, aí já calculo direto, de vez em quando eu nem calculo o x do vértice, eu já calculo o y do vértice. Só tem um detalhe, há uma série de questões mais elaboradas que a gente lê o enunciado e tá tudo enrolado, a gente acha que é o x do vértice e era o y, outras era o y do vértice e a gente acha que é o x. Por isso que eu acabo sempre calculando o x e o y, fazendo o esboço do gráfico e voltando para a leitura. Minha opinião, certo? Minha opinião. Bom, essa questão ela é nitidamente do ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Soro, mas eu até vi um pouco disso aí lá no ensino fundamental. Mas mais aprofundado assim, analisando o vértice, é mais no primeiro ano do médio, ok? Então eu acho que essa é a segunda questão até agora. Uma teve aquela de análise combinatória dos apartamentos, que não acho que seja uma questão fácil. E essa questão que realmente englobaram conteúdos do ensino médio. Ok? Muito bem. Olha a pontuação. 807 pontos.
Quem acertou apenas 23 questões da prova, acertando apenas as fáceis, as elementares. E o cara já chegou na pontuação do curso mais concorrido de todos. Ah, senhor, mas aí não tá sobrando ponto para medicina. Não tá sobrando ponto, legal. Mas tu já tá na pontuação e tendo acertado apenas 23 questões. Praticamente a metade da prova te dando pontuação suficiente para o curso mais concorrido que há no Brasil. Vocês entendem isso? Ou seja, pessoal, esqueçam aquela história que tem que fazer as difíceis. Vocês não podem errar as fáceis. Certo? Essa é a mensagem que vocês têm que guardar. Não dá para errar as fáceis. E aí eu vou falar depois um pouquinho num outro vídeo sobre as estratégias que eu acho que são mais adequadas para o dia da prova. Tá legal? Valeu!